Olá, pessoas queridas, vocês que me seguem aqui no meu canal, gratidão profunda por você me seguir, pelas suas ações aí que contribuem significativamente para que o nosso canal cresça a cada dia. Estamos aqui mais uma vez para o projeto Torpedo 365, hoje sábado, dia 10 de setembro. Gente, 2022 já está indo embora, né? Eu desejo a você um dia muito feliz, abençoado, harmonioso, em paz, com seu coração em primeiro lugar, com a sua família, mas acima de tudo com o nosso Deus. Que você viva uma vida sempre de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Isso é religião. Religião é relacionamento. Aquilo que você faz na igreja, né, na sua igreja, no lugar que você frequenta, onde você vai para se conectar com Deus, na verdade é só uma consequência da conexão que você já tem diariamente com o Senhor, do relacionamento que você desenvolve com o Senhor no seu dia a dia, tá certo? Eu vou chamar a nossa vinheta, já eu volto com o nosso vídeo de hoje, não saia daí. Hoje nós começamos nossa reflexão no capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 fala especificamente da conversão de Saulo. Lembra de Saulo? Saulo de Tarso, aquele que estava presente e consentiu na morte de Estevão. Por que a Bíblia é tão taxativa em dizer que Saulo consentiu na morte de Estevão? Porque talvez ele pudesse fazer alguma coisa para impedir aquela morte, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque Saulo, ele respirava matar, perseguir aquelas pessoas que seguiam Jesus. E o capítulo 9 começa exatamente dessa maneira, falando que Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu cartas de apresentação para ele, para que ele pudesse ir até Damasco. E caso ele se encontrasse com alguém em Damasco que fosse discípulo do Senhor, ele pudesse prender e trazer para Jerusalém. Olha que interessante. Ele tinha autoridade para fazer isso, né? Ele pegou ali aquelas cartas, respirando ameaças, ele ainda tinha aquela coisa dentro dele de acabar com a seita do Nazareno, né? E ele, com esse intuito, ele se dirigiu até Damasco. Só que aconteceu algo inusitado no caminho de Damasco. Paulo estava cavalgando, né, com a sua comitiva, não sei se eram soldados do templo, provavelmente. Ele, afinal, estava indo lá com um objetivo bem definido, com um propósito, que era prender os cristãos. E no meio do caminho, Saulo caiu do cavalo. Saulo caiu do cavalo. Por que ele caiu do cavalo? Por duas razões. Jesus se apresentou a ele de duas formas, visualmente e audivelmente. Saulo ouviu a voz de Jesus e Saulo viu uma luz muito forte. É interessante que a Bíblia, o capítulo 9 de Atos, relata que os homens que estavam com Saulo, eles também ouviram a voz, mas eles não viram a luz, eles não tiveram a visão que Saulo teve. E aquela voz era exatamente a voz de Jesus. E Saulo reconheceu, apesar de não ter tido contato pessoal com Jesus, mas ele reconheceu aquela voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse então: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa interessante. Isso me chama muito a atenção. Sabe por quê? Porque isso fala também do início de um relacionamento de Saulo com Jesus. A partir daquele momento, Saulo começou a ser chamado de Paulo. Um pouquinho depois ele começou a ser chamado de Paulo de Tarso.
o nome dele, na verdade, só mudava de acordo com o idioma, né? Ele podia ser chamado de Paulo ou de Tarso, ou de Saulo, mas ele se tornou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo de quem a cristandade hoje fala tanto, né? A quem tanto se refere. Mas o que me chama a atenção nesse relato é que quando Paulo, né? Vamos chamá-lo de Paulo daqui para frente. Quando Paulo viu a luz que ofuscou a sua visão e ouviu a voz dizendo: Saulo, por que me persegues? A primeira preocupação dele foi exatamente saber quem era aquele que lhe falava. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele já tinha sua desconfiança, né? Que era algo, ele sabia, aliás, que era algo extraordinário, que alguma coisa diferente estava acontecendo, mas ele queria ter certeza. E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Logo em seguida, Jesus disse: vai até a casa de uma pessoa assim, 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 né? Ananias, e ele vai te dizer o que você deve fazer. Por que esse texto me chama a atenção colocado dessa maneira? Porque muitas vezes nós nos enganamos perseguindo pessoas, achando que estamos fazendo bem, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Você pode dizer assim para mim: mas Antônio, eu não persigo ninguém, né? Eu nunca persegui ninguém por causa de religião. Mas toda vez que você é intolerante com alguém, porque essa pessoa mudou de religião, ela escolheu seguir um outro caminho, talvez seu filho, sua filha está optando por um outro caminho religioso, uma outra igreja, sei lá o que, né? Toda vez que você se torna intolerante com essa pessoa, você está fazendo igual Saulo fazia com os discípulos de Jesus naquele tempo. Toda vez que você tem preconceito, discrimina pessoas que não são da sua fé religiosa, não são da sua igreja, você, mesmo sem perseguir para prender, mesmo sem perseguir para matar, você está incorrendo naquele mesmo erro que Saulo de Tarso incorreu naquela época. Perseguição. Existem muitos tipos de perseguição. Perseguição física é apenas um desses tipos, né? Perseguição psicológica, perseguição afetiva. Existem vários tipos de perseguição. E nós podemos cometer o mesmo erro de Paulo quando nós empreendemos contra alguém que não pensa igual a gente, que não aceita os mesmos princípios, que não adota os mesmos princípios que nós adotamos de vida, de religião, de comunhão com Deus. Nós estamos cometendo o mesmo erro. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje. A segunda coisa é que quando Paulo ouviu Jesus dizendo para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, aí ele estava apto para saber o que Jesus queria dele. Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes nós ficamos tão preocupados em querer saber o que Jesus quer que a gente faça, que a gente esquece de perguntar quem é Ele. Você está entendendo o que eu quero dizer? A primeira preocupação nossa é perguntar: quem és tu, Senhor? Vamos estabelecer um relacionamento. Para eu saber quem é Jesus, para eu querer ter um relacionamento com Ele, eu tenho que conhecê-lo. E eu tenho que perguntar: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Se apresente a mim. Após eu fazer essa pergunta, eu estou demonstrando que eu quero começar uma vida com Ele, eu quero ter um conhecimento mais profundo dEle. Aí eu estou apto para começar uma vida, uma caminhada de obras, de boas obras, através da fé que eu pratico. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sabe, eu vejo hoje tanta gente preocupada em querer saber o que Jesus quer que elas façam, que esquecem de querer saber quem é Jesus. Esquece de querer conhecer Jesus antes da preocupação de saber o que Ele quer que faça. Por isso que muitas vezes a religião se torna um fardo, um peso.
Porque as pessoas não encaram religião como um relacionamento com Deus. Elas encaram religião como um conjunto de regras, normalmente muito rígidas, que elas têm que praticar, senão elas não vão para o céu. E eu digo para você uma coisa com muita certeza. Quando nós nos dedicamos a conhecer Jesus, a nos relacionarmos com Ele, a desenvolver nossa amizade com Ele, o fazer o que Ele quer que a gente faça, se torna um caminho muito mais suave, muito mais leve, muito mais prazeroso. Eu quero deixar essa mensagem hoje para você. Né? Que você leia a história de Paulo, da conversão dele. A Bíblia diz que ele ficou cego ali diante daquela visão, aquela luz brilhante que acabou cegando ele. Ele ficou cego por alguns dias. Nós vamos ver isso no torpedo de amanhã. Mas eu quero que você leia a história de Paulo no capítulo 9 de Atos. E pergunte para você mesmo, qual tem sido a minha maior preocupação? Tem sido estabelecer um relacionamento com Jesus? Ou tem sido meramente querer saber o que Ele quer que eu faça? Que a sua prioridade e a minha seja primeiro conhecer Jesus, nos relacionarmos com Ele. Depois, naturalmente, nós vamos fazer o que Ele pede para nós. Tá bom? Deus abençoe sua vida, seu dia, que dê um lindo e harmonioso dia para você. Um forte abraço no coração e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui no meu canal. Fica com Deus e até lá.